Romanos 10, 11 está escrito, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Nós somos salvos pelo Senhor. Quando Jesus, Ele morreu naquela cruz, Ele nos conquistou salvação. E as bênçãos, não há doença. Se houver, vai embora em nome de Jesus. Se há falta, vai embora em nome de Jesus. Nós recebemos a salvação como um pacote completo de tudo que Jesus conquistou para nós. Amém, queridos? Você pode se assentar. Aleluia! Nós confiamos no Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Que bom que você está aqui, amém? Domingo é dia de congregar. O crente tem que congregar dia de domingo, amém? É o nosso compromisso. Não com a nossa placa da nossa igreja, mas com o Senhor. E todo o nosso coração, com toda a nossa vida, amém? E é muito bom estar aqui com vocês hoje. E antes de qualquer coisa, os pastores não estão aqui porque eles estão ministrando, tá certo? Lá em Feira de Santana, numa igreja Verbo da Vida. E eles foram abençoar aquele lugar, amém? Mas nós estamos aqui, mas terça-feira eles estão de volta, tá certo? Eles colocaram um videozinho lá, eu tenho certeza que eles estão sentindo falta de cada um de vocês, tá certo? Então eu quero deixar para vocês hoje essa palavra. Romanos 10, 11, 12. Aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Amém. Porque Ele abençoa ricamente aqueles que buscam a Ele e que invocam a Ele. Amém. E quando a gente confia no Senhor, a gente não fica titubeando em dizimar, em ofertar, mas porque é uma atitude de amor e de confiança ao Senhor. Amém? Nós amamos ao Senhor e por isso a gente dá tudo. Não só nosso dinheiro, mas nossa vida. Amém? Tem algum visitante aqui nessa noite que veio a primeira vez à nossa igreja? Nós queremos ter o privilégio de te receber com honra. Tem alguém, se tiver, eu peço para você colocar a sua mão lá no alto, que a gente quer entregar algo para você. Mas eu quero dizer que vocês são bem-vindos. As duas meninas que eu estou vendo lá no fundo, sejam bem-vindos à nossa igreja. Tem lá mais duas meninas, sejam bem-vindas. Tá certo? Essa igreja está de portas abertas para te receber. Que vocês se sintam honrados de estar nesse lugar. Nós amamos você, nem mesmo a gente se conhecer. Porque a gente ora para que pessoas venham, não é? Amém. Você que vai dizimar nessa noite, você pode levantar a sua mão. A gente vai entregar o porta-dízimo, o porta-oferta, o porta da nossa construção. Se você quiser contribuir, a gente aqui contribui com amor, amém? Ninguém é obrigado a nada. Não importa o valor, nada disso. A gente faz para o Senhor, amém? E Ele é o nosso abençoador e a gente confia nele. Amém? Você pode levantar a mão no alto. Se o diácono ainda não conseguiu te ver, ele vai chegar aí perto de você. Aleluia. Aleluia. Nós somos muito abençoados. Amém? Deus é bom. Que privilégio estar aqui com vocês. É o melhor lugar dessa terra. É estar na nossa igreja. Amém? Junto com o Senhor, adorando ao Senhor. É tão precioso a gente estar aqui, ouvir a palavra de Deus. E é bom demais. Aleluia. Aleluia. Eu não sei vocês, quando a gente está adorando, chega de uma expectativa. O fogo de Deus tem nesse lugar, amém? Quando a gente vem com expectativa, o Senhor corresponde. Amém? Quando o ministro vem, ele vem preparado, viu? Cheio do Espírito. Essa aqui é a ministra do fogo. Ela é animada. Ela liberou uma palavra. Então, se você pegou essa palavra, guarda no seu coração. Amém? E eu só trouxe um embasamento para você confiar na palavra. Amém? Ela lançou a semente. Pega essa semente para você. Amém. Eu tenho provado de coisas da parte do Senhor. De coisas que a gente vem aqui nos cultos, que a gente toma posse, parece sem sentido nenhum. Depois que passa o tempo, minha gente, o que está acontecendo? O Senhor está operando. Amém? Amém? Aleluia. Então, se você vai... Eu vou orar e as meninas vão cantar. Amém? Pai, obrigada por esse dia, Pai, por esse culto, por cada oferta, por cada dízimo, Pai, que vai ser ofertado nesse lugar.
Obrigada porque o Senhor nos abençoa, Pai. E nós confiamos no Senhor. E porque confiamos, nós entregamos tudo que nós temos, a nossa vida, o nosso dinheiro, Pai. Porque o Senhor é dono de tudo, Pai, da nossa vida. E eu te louvo e te agradeço. E eu declaro em nome de Jesus semente multiplicada na vida dos meus irmãos. E eu declaro que vai crescer, Pai, essa semente, em nome de Jesus, e frutificar. Amém. Você pode vir, dizimar, ofertar. Amém? Oferta rindo, irmãos. Oferta rindo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Aleluia. Pai, nós rendemos graças por essa noite, Pai. Obrigada, Jesus. Uma noite de comunhão, uma noite de paz. Declaro, Pai, que ninguém sairá aqui da mesma forma que entrou, Pai. Eu declaro que as palavras que saem da minha boca sejam o Senhor falando, Pai. Que eu seja apenas um canal de Deus para abençoar a igreja essa noite, Pai. Mas quem prega, na verdade, é Ti, Pai. Quem faz, na verdade, é a Sua santa palavra e não eu, Pai. Declaro ouvidos abertos, Pai, atentos espiritualmente falando para a Tua palavra. Declaro a palavra entrando no coração de cada um como semente, Pai. E que cada coração aqui seja um solo fértil, para que a Sua palavra possa frutificar, multiplicar, Pai. Ser ouvida, ser meditada, ser praticada, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, grupo de louvor. Podem descer. Amém. Graças, paz, igreja. Vocês estão bem? Amém? Estão bem mesmo? Dani disse para ofertar com alegria, né? Acho que tem alguns irmãos que deviam estar tristes, né? Ofertando. Que isso, irmãos? É para Jesus. Amém? Essa noite eu vou ministrar sobre o amor de Deus. Né? Fran disse que eu só prego sobre amor. Eu não percebi isso não, né? Mas é natural. Ela disse que qualquer pregação acaba em amor, de alguma forma, né? E essa mensagem eu trouxe no culto Juve de abril, dia 13 de abril, se eu não me engano. Então, os jovens que estavam aqui, né, em abril vão ter uma revisão do que já ouviram. E o restante da igreja vai, aliás, toda a igreja, espero que seja edificada na santa palavra. Amém? Irmãos, quando a gente vai falar do amor de Deus, todos nós aqui, eu espero que todos nós, né, sabemos que Deus nos ama. Amém? Quando a gente lê João 3,16, diz, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, não é, seu único filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus por nós é algo muito, muito, muito bem estabelecido, vamos dizer assim, no nosso pensamento. Não é? Então, toda a igreja tem esse costume de saber que Deus nos ama. Se eu perguntar para qualquer um aqui, você sabia que Deus te ama? Provavelmente você vai responder, sim, eu sabia. Não é verdade? Mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo o amor de Deus, a gente percebe que o amor de Deus por nós não é um sentimento que Ele tem pela igreja, pelos seus filhos. E simplesmente o amor de Deus, na verdade, é quem Ele é. A definição de Deus é amor. Então Deus não é um ser que sente amor por nós. Deus, Ele é amor. E quando nós amamos uns aos outros, nós estamos expressando quem Deus é através dos nossos atos, das nossas ações, certo? Então, na verdade, esse é o resumo de toda a mensagem. Nós vamos ler alguns textos para eu provar para você, através da palavra, que o que eu estou falando está escrito nela. Amém? Vamos abrir agora em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós vamos ler.
Na verdade, vamos dar uma passeada pela palavra. Eu espero que você goste e ame a palavra de Deus, porque hoje nós vamos nos aprofundar nela. Amém? 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu vou ler na NVT, certo? Então, se a mídia conseguir colocar no Data Show na NVT, vai ser melhor para quem tiver sem Bíblia acompanhar. Amém? Vamos ler aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui na Bíblia, ele já fala dessa definição, de que Deus é amor. E não é um mero sentimento que Deus sente por nós, como se ele sentisse amor quando ele quer, ou quando ele acorda bem-humorado, sabe? Como a gente, né? A gente olha para o outro e tem dias que a gente sente que está amando mais, que sente que está amando menos. Mas Deus não, porque Deus é amor. Amém? E perceba no verso 7, quando ele fala que, amados, continuemos a amar uns aos outros. Então, isso mostra a naturalidade com que se espera que nós possamos amar o nosso irmão. Porque ele fala, ele não diz, comecem a amar uns aos outros. Ele fala, continuem a amar. Porque isso é o que é esperado de nós. Isso é o natural para a gente. Amém? E quando ele vai no versículo 8, ele diz, quem ama, ou seja, só é possível amar verdadeiramente quem tem o amor de Deus. Amém? Então, é uma regra. Não abre exceções. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, quem ama, conhece a Deus, obrigatoriamente. Isso me mostra que o verdadeiro amor só é possível quando eu conheço a Deus. Por isso que muitas vezes a gente quer amar mais do que a Deus, ou a gente pensa que está amando, mas só há uma maneira certa da gente amar, uma maneira que a gente consegue amar, assim como Deus, quando a gente o conhece. Porque Ele é amor. Amém? Versículo 9, versículo 10, ainda no mesmo capítulo, versículo 9 diz, o amor de Deus é a expressão, o versículo 9 diz, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. Verso 10, diz, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amém? Então, aqui vamos lá, verso 9, Deus mostrou. Então, isso mostra para nós que o amor ele pode ser visto. Por quê? Porque muitas coisas que a gente lê na palavra, a gente crê porque a gente simplesmente crê. A gente nunca viu. Mas o amor de Deus, ele pode ser visto. Quando? Quando ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então isso já dá uma dica para a gente de que, o meu amor ele pode ser visto. Ou seja, o meu amor ele não pode ficar só da boca para fora. Eu não posso dizer que amo e simplesmente ninguém vê o meu amor em ação. Por quê? Porque o meu amor ele pode e ele deve ser mostrado. Amém? E o verso 10 deixa claro de que Deus é amor e há um parâmetro para seguir esse amor. Porque Deus é a definição de amor. Então, eu não posso dizer que eu amo do meu jeito. É o meu jeito mesmo. Meu jeito que é assim. Tem muita gente que diz, eu tenho personalidade forte, né? É porque eu sou assim mesmo. Gabriela, né? Eu cresci assim, e etc. Mas, na verdade, existe uma forma certa de amar. Então, se o nosso jeito, ele está ofendendo o irmão, ele está sendo rude e, enfim, qualquer outra coisa que ofenda o outro, eu estou amando da maneira errada. Por quê? Porque existe um jeito certo de amar. É o amor do tipo de Deus, é o amor que é Deus. Amém? Vamos continuar a leitura no verso 11 e 12. Estão conseguindo acompanhar? Estou sendo acelerado. Dá para entender, né? Eu espero. Qualquer coisa, grita aí. Pera aí, que eu não entendi. Eu repito. Amém? O verso 11 diz, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Versículo 12,
ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Olha que massa esse texto do versículo 11. Ele faz aqui uma conclusão lógica. Ele diz: amados, visto que Deus tanto nos amou, ou seja, Deus amou a gente de tal maneira, Deus nos ama tanto, que certamente devemos amar uns aos outros. Ou seja, é lógico, é óbvio que nós devemos amar uns aos outros. Então, quando Paulo, Paulo não, a gente está lendo 1 João, né? Quando João, ele escreve aqui esse texto, ele está dizendo, em outras palavras, que, irmãos, é óbvio que nós devemos amar uns aos outros, porque Deus nos amou. Então, muitas vezes a gente acaba, quando a gente não ama, a gente está errando um erro simples, um erro de criança. Não é? Sabe quando a criancinha erra as palavras, ou tropeça e cai? Coisas bobas. Não é? Ao olhar de Deus, quando a gente não ama o irmão, a gente está tendo um erro bobo. Por quê? Porque para Deus é óbvio. Certamente a gente deve amar uns aos outros. Amém? E o verso 12, quando ele diz aqui que ninguém jamais viu a Deus, eu anotei aqui, ele poderia ser lido da seguinte forma: ninguém jamais viu a Deus, mas ele pode ser visto quando você ama o outro, e através desse amor, você também consegue ver a Deus. Amém? Então, a gente consegue ver a Deus uns nos outros. Aquele vizinho, aquele colega de trabalho, talvez ele não enxergue a Deus fisicamente, assim como nós também. Ninguém jamais viu a Deus. Não é? Ninguém viu a face de Deus ainda. Mas aquele vizinho, aquele colega de trabalho, aquele chefe, aquele parente, ele pode ver a Deus através do amor de Deus que está na sua vida, amando uns aos outros. E você também pode ter a prova de que Deus existe, vendo a Deus na vida do seu irmão. Amém? Quando a gente ama uns aos outros. Amém? Vamos agora pular para os versículos 16 e 17. 1 João 4 ainda, verso 16 e 17. Diz aqui o 16: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. Novamente ele repete, né? Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Versículo 17: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Amém? Então, o verso 16, ele fala que sabemos o quanto Deus nos ama. Ou seja, como eu comecei falando, ele diz, nós já sabemos que Deus nos ama. Ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Todo mundo sabe que Deus é amor, todo mundo fala isso, que Deus te ama, Jesus te ama, não é? Então sabemos que Deus nos ama e a gente confia nesse amor. A gente confia que Ele nos ama. Amém? Mas ele fala que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. E aí que está o grande desafio, permanecer no amor. Porque é muito bonito a gente falar assim, escutar, mas permanecer no amor é um desafio quase que diário que a gente deve viver. Com o nosso cônjuge, para quem é casado, com a nossa família, com os colegas de trabalho, com o parente, com o vizinho. A grande dificuldade, vamos dizer assim, o grande desafio, não é dificuldade, amém? Vamos declarar que é fácil. Mas o grande desafio para nós é permanecer no amor. Porque o amor, ele pode se esfriar. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Ou seja, o nosso amor, ele pode se esfriar. O meu amor por Franciele, minha esposa, vou fazer 1 ano de casado agora, dia 29. Então estamos no começo do casamento, mas eu sei que se eu não permanecer regando, se eu não permanecer plantando esse amor, vão se passar os anos e daqui a 10 anos talvez a gente nem esteja olhando direito um na cara do outro. Amém? Por quê? Porque o amor, ele pode se esfriar. Então o grande desafio é que a gente consiga permanecer no amor. Aleph, mas é até fácil a gente amar algumas pessoas, mas tem outras que a gente precisa se esforçar um pouco mais. Não é verdade? Mas Deus, ele confia essa responsabilidade a nós e não ao outro. A Bíblia não diz, permaneça no amor se o seu irmão fizer por onde. Ou permaneça no amor se você considerar justo com o seu irmão. Porque, na verdade, Deus mesmo que considerou justo ao morrer igualmente por todos nós. E se Deus considera justo que o sangue dele valha pela vida do meu irmão, quem sou eu para dizer que o meu amor não vale? Entende? Então, assim,
o grande desafio é a gente pegar aquele irmãozinho que às vezes a gente tem um certo atrito, que a gente discutiu, e falar, e olhar no olho e falar, olha, eu te amo, me perdoa, eu quero que a gente se resolva aqui. Por quê? Porque permanecer no amor é um desafio, irmãos. A gente tem uma carne, nosso espírito, ele já é salvo, mas o nosso corpo mortal ainda tem desejos, os desejos da carne. A carne deseja o pecado, a carne ela é inclinada para o que é ruim. A carne ela é inclinada a não amar, a carne é inclinada para quando a gente se ofende, a gente responder de volta na mesma altura, ou até pior, para não sair por baixo, não é? Mas isso que é o desafio, permanecer no amor, amém? Por quê? Porque, mas que vem a boa notícia no verso 17, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. E olha que coisa incrível, Deus ele é amor, e Deus ele já é perfeito, mas a nossa prática nesse amor pode se aperfeiçoar. O amor é uma decisão, e quanto mais a gente decide amar, mais fácil vai ficando amar, amém? Eu ouvi essa frase de uma professora minha da faculdade, doutora Mônica Andrade, ela é doutora em saúde mental, e ela disse exatamente essa frase, ela disse, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. E na hora eu lembrei, olha, o pastor tinha razão então, né? Porque a gente ouve essa frase na igreja, etc., mas eu ouvi isso de uma doutora em psicologia, sabe? Ela falando que é exatamente isso, o amor ele não é um sentimento. Sentimentos são alegria, tristeza, raiva, né? No filme do Divertidamente tem lá as emoções. Mas o amor ele não é uma mera emoção, o amor é uma decisão, que a gente decide amar sim ou não, todos os dias. Então, quando eu falo alto com a minha esposa, eu decidi não amar. Mas eu tenho que prontamente me arrepender, pedir perdão, decidindo amar. Então, o amor é uma decisão. Quando eu entro na igreja de cara fechada e decido não falar com ninguém, porque hoje meu dia foi daquele jeito, eu decidi não amar. E quando eu olho o irmãozinho de cara fechada, eu falo, vixe, aquele de cara fechado, não vou nem chegar perto. Eu decidi não amar do mesmo jeito. Sabe? E esse que é o grande desafio. Amém? E a Bíblia fala também que o amor, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Deus mesmo sabe que nós somos frágeis enquanto seres humanos. O Deus mesmo sabe que nós temos muito a crescer e a melhorar. E é por isso que nós podemos nos aperfeiçoar nesse amor. E o final do versículo 17, ele diz assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. E esse versículo me chamou muita atenção. Porque quanto de nós não olhamos assim para Jesus e a gente pensa que, meu Deus, queria ser 10% do que Jesus foi. Ou então a gente acha que é impossível, né, ser parecido com Jesus, ou que a gente olha assim e quer fazer os mesmos milagres e acha tudo isso incrível. Mas a Bíblia não diz que a gente vai ser parecido com Jesus quando a gente faz milagres. A Bíblia diz que a gente vai andar como Jesus andou quando a gente anda em amor. Por quê? Porque o amor é a maior marca da obra de Cristo. Não foram os milagres, não foi os ensinos, as parábolas, mas o amor que ele teve em morrer em nosso lugar. Amém? E essa é a maior marca do cristão, o amor, porque a Bíblia diz que nos céus, quando tudo isso acabar, não vão existir mais profecias, a gente não vai precisar ler a Bíblia, porque a gente vai estar frente a frente com o Senhor. Mas uma coisa vai permanecer para sempre, e essa coisa se chama amor. Amém? Vamos ler agora os versículos 19 ao 21, ainda no capítulo 4, verso 19 ao 21. O verso 19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor, a gente deve lembrar sempre que ele é uma resposta ao amor de Deus. Então, quando a gente sentir dificuldade de amar, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que é mais difícil, a gente deve se lembrar que nós amamos não porque o outro faz por onde, mas a gente ama porque Ele nos amou primeiro. Todos nós, todo mundo está aqui nessa sala essa noite, nós temos uma dívida eterna de amor, uns com os outros. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? O verso 20 ele diz, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos,
como amaremos a Deus a quem não vemos? 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então aqui ele resume tudo que a gente leu anteriormente, deixando claro de que o amor de Deus é um mandamento. Então é como se assim, ele vai explicando, e no final das contas, quem ainda tiver algo para falar, para discordar, ele diz: olha, é um mandamento, só obedeça, ame, amém? E ele dá aqui um exemplo interessante, né? Quando ele diz, se alguém ama a Deus, mas não ama os seus filhos, eu posso chegar, por exemplo, para Margarete, para Vone, e falar assim: Vone, te amo demais, pastor Vone, te amo, pastora Margot, vocês são incríveis, mas olha, Marjorie, William e Vitória, seus filhos, eu odeio, não quero nem ver perto de mim. Você vai aceitar o meu amor, se eu falar isso? Ela já ia arrumar o caderno na minha cabeça. Porque não faz sentido eu falar que amo Margarete, amo Vone, mas odeio os filhos dele, não quero ver perto, não, sabe, não quero olhar na cara dos filhos dele. Por quê? Porque os filhos dele são frutos deles. Então, da mesma forma, Deus nos enxerga assim. Quando a gente não ama o nosso irmão, a Bíblia diz: não tem como você falar que me ama se você odeia meu filho, se você não ama meu outro filho. Isso é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito sério, irmãos. Muitas vezes o nosso amor por Deus está sendo da boca para fora, quando a gente não ama o nosso irmão, quando a gente fala mal do irmão por trás. O nosso amor está sendo simplesmente da boca para fora. Por quê? Porque como é que a gente vai dizer que ama a Deus? Como a gente vai chegar? Como a gente leu nos versos anteriores, no versículo 17, diz: assim teremos confiança no dia do julgamento. Será que nós podemos ter confiança no dia do julgamento? Sabendo que muitas vezes a gente não está amando o irmão como deveria, sabendo que a gente está guardando mágoa, que a gente está guardando rancor. Será que no dia do julgamento a gente vai poder olhar para Deus e falar: Deus, eu te amo? Será que Ele vai olhar para a gente e falar: não, você não me ama não, eu deixei escrito lá, você não leu? Sabe? Vamos pular um capítulo, 1 João capítulo 5, vamos ler o versículo 1 e versículo 2. 1 João 5, 1 e 2, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Isso é um fato, amém? E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Então ele aqui confirma mais uma vez o que a gente acabou de falar, amém? E o amor, ele é uma decisão. Muitas vezes é difícil amar, mas a gente precisa amar. É um mandamento, a gente não tem outra opção. Por quê? Porque Jesus, a gente às vezes pensa que foi fácil para Jesus morrer por nós, porque Ele era Deus, afinal de contas, né? Mas não, Ele orou, chorando, pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas vou fazer a sua vontade. Ele se entregou por nós. A gente não quer ter o sacrifício, entre muitas aspas, de diminuir só um pouquinho o nosso ego. Sabe? Muitas vezes eu falei com o Fran, e eu acho que a já está meio ruim, né? Não? Tá bem. Muitas vezes eu digo assim para as pessoas: olha, eu sei que a pessoa te ofendeu, mas será que não vale a pena você chegar conversando com ela, pedindo perdão, para você se resolver? Não, mas não foi eu que errei, não. E a gente ali perde um irmão por simplesmente, sabe, no final das contas, eu pedi perdão primeiro, ele errou primeiro, então se ele vier pedir perdão primeiro, eu falo. Se ele não vier pedir perdão, eu não falo não também. E a gente fica nessa briguinha, parecendo criança do departamento infantil, perdendo o irmão, deixando de amar ao Senhor, desobedecendo a palavra, porque simplesmente por ego. Vale a pena desobedecer ao Senhor para ter o ego, sabe? Não, ele que errou primeiro, ele que vinha pedir perdão primeiro, não. Eu digo isso buscando praticar isso, para não ser um hipócrita aqui falando, mas eu sabendo também da dificuldade que é. Eu passo por situações de desavença com pessoas aqui, já passei por situações de desavença no louvor, com pessoas, já pensei de sair do grupo do louvor. Filipinho ali está de prova, né? Umas 3 vezes eu cheguei para ele: Filipinho, sai do louvor. Aí ele olha para mim e começa a rir, eu me sinto meio desmoralizado, mas continuo no louvor, né?
E vale a pena a gente ir atrás. Vale a pena a gente ir atrás, porque a gente está indo atrás de um irmão em Cristo. Independente de quem acertou, de quem errou. Recentemente, a galera, assim, vamos dizer assim, o grupo mais jovem, a gente teve uma desavença com o Léo. O Léozinho, daquela igreja. Vocês sabem quem é. Toca baixo, tem um cabelão. Eu me juntei com ele, conversei com ele em nome da galera. Chorei, pedi perdão, a gente se abraçou. E graças a Deus a gente voltou a sair junto e tudo mais. Por quê? Porque é isso que nós devemos fazer enquanto cristãos, irmãos. Muitas vezes a gente fica com a carnalidade em alta, pensando, não, isso aí, né, vai me desonrar. Não, eu que estou certo, batendo no peito, mas, sabe, já pensou Jesus falasse isso? Eu não foi eu que pequei, não vou morrer não. Eles que morram cada um. Não foi eu que pequei, eu vou morrer por eles. Já pensou? E muitas vezes a gente faz isso com a nossa atitude, com o outro. Amém? Vamos agora para uma aplicação prática. A própria palavra traz essa aplicação. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Amém? Vamos ler. Diz aqui no versículo 1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo ajudá-lo, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um que cuide para não ser tentado. Versículo 2. Ajuda a levar os fardos uns dos outros e obedeçam nesse modo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é o amor. Isso está escrito em Mateus 22 e Romanos 13. Vamos continuar a leitura. No verso 3 diz: se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Olha que palavra forte, não é? Então, para Deus, quando a gente se acha importante demais para ajudar o outro, a gente está enganando a si mesmo. A gente está só se enganando. Amém? Então, isso aqui é uma aplicação prática do que é o amor de Cristo. É eu ajudar o meu irmão, independente de. Amém? Verso 9 e 10 do capítulo 6 de Gálatas. Né? Gálatas 6, versículo 9 e versículo 10. Por alguns versículos diz aqui: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Então, irmãos, a gente não deve ser omisso. Se a Bíblia fala para a gente não se... Se a Bíblia fala para a gente não desistir, é porque fazer o bem muitas vezes... Porque muitas vezes a gente quer desistir de fazer o bem. Porque não é possível. De novo, uma intriga com a mesma pessoa. Ah, mas não é possível. Eu já falei com aquela pessoa várias vezes e ela continua errando o mesmo erro. E o 70 vezes 7? A gente não pode se cansar de fazer o bem. Fazer o bem a todos. Por quê? Porque realmente cansa. Nós temos uma carne, a gente quer desistir de pessoas. Mas a gente não pode desistir, porque Deus não desistiu da gente. Amém? E ele fala aqui, sempre que tivermos oportunidade. E oportunidade é algo que a gente só percebe se a gente estiver atento. Se a gente estiver procurando. Então, qual é a minha postura de cristão? É buscar uma oportunidade de fazer o bem a todo mundo. Coisa no chão e ajudo ele. Se eu vejo que uma irmã está cortando um pouquinho, né? Trocar o microfone? Filipinho, eu confio em você, cara. Aleluia, amém? O diabo não irá nos parar. Aleluia. Então, nós devemos buscar a oportunidade a todo momento de fazer o bem. E, de repente, a oportunidade de fazer o bem é você olhar para o irmão e dar um abraço. Como eu falei, aquele irmãozinho meio cabisbaixo, que não fala com ninguém, a gente evita. Quando é uma oportunidade de a gente fazer o bem para aquela pessoa. De a gente abraçar, de a gente falar. Olha Dandan aqui, Dandan é um exemplo. Chegou na igreja, mais recente do que muitos aqui, e eu vejo ele abraçando, falando com mais gente do que muitos que estão aqui há muito tempo.
Às vezes até mais do que eu. E eu fico constrangido. Fico, meu Deus do céu, ainda me chamam de pastor. E eu estou aqui. E Dandan está lá, abraçando todo mundo, falando, benção, não sei o quê. Aquele sorriso dele que bate aqui, daqui até aqui. Né? Que ele fala daquela risada boa, fala com todo mundo, gente boa. Essa deve ser a nossa postura. Aleph, mas não é o meu jeito. Eu sou mais tímido, eu gosto de chegar, não falo com ninguém. Irmãos, mas a Bíblia diz que o parâmetro do amor é Deus, não é a nossa personalidade. Então, não importa se é o nosso jeito, sabe? E eu sei disso, eu sou psicólogo. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu também sei que isso pode ser treinado. Isso pode ser muito bem treinado e desenvolver esse amor. Se aperfeiçoar no amor, como a Bíblia diz. Amém? Deus não diz assim, olha, se sois tímidos, não abraceis. Não sei esse versículo não. Pelo contrário, a Bíblia diz para a gente não se cansar, para a gente se esforçar, para a gente buscar a oportunidade de fazer o bem. Amém? Então não importa se é o nosso jeito, se é a nossa personalidade. Eu não consigo, se eu chego na igreja, meu coração já dispara, busque tratamento. O nome disso é fobia social. Certo? Mas Deus também cura. Então não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa nenhuma. Amém? Vamos ler uma parábola, já estamos finalizando. Uma parábola de Mateus 18, versículo 21. Que você é todo chique, velho. Eu gosto de você. Umas calcinhas sacadinhas, um negocinho massa, bonitinho. É claro que te arruma, né? Eu sei. Mateus capítulo 18, verso 21. Diz aqui uma parábola que Jesus contou. Então Pedro se aproximou de Jesus, a gente vai ler até o 35, vamos ler ela toda, amém? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar quem peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E ele começa a explicar, dando um exemplo. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Então, vamos entrar na história. Tinha um senhor, ou seja, um homem rico, que tinha servos que estavam devendo a ele, certo? E ele decidiu que chegou o dia de cobrar. Amém? Verso 24. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Era muito dinheiro. 60 milhões. Se eu dever 60 milhões, meu Deus do céu. Primeiro, como é que você tem uma dívida dessa, né? Já começa aí. Mas enfim. Verso 25. Uma vez que o homem não podia pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Por quê? Porque era a lei da época, certo? Se você devia, não importa, vai ser seus bens vendidos, mas também a sua família vai vender gente para pagar sua dívida. Mas o verso 26, o homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e não só disse, pronto, eu vou aumentar seu prazo, mas não, ele perdoou a dívida daquele homem. Amém? Verso 28 diz, no entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Presta atenção, esse homem acabou de ser perdoado de uma dívida de 60 milhões e foi cobrar a ele de um homem que lhe devia 100 moedas. Ele agarrou ele pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. 29. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo, como ele tinha acabado de fazer. 30. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Verso 32. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Amém? Então, essa é uma parábola forte, irmãos. Que diz que ele foi perdoado, mas depois ele foi cobrar dívida, e agora, além de ser preso, ele ia ser torturado, até que pagasse a dívida. E Jesus termina dizendo, assim o meu Pai Celestial vai fazer com vocês,
que decidirem não perdoar de coração aos seus irmãos. É interessante quando ele fala perdoar de coração, porque muitas vezes a gente perdoa da boca para fora, né? É aquele famoso assim, olha, eu perdoo, mas não quero nem ver nem pintado de ouro. Uma coisa, irmãos, é se a gente foi lesado financeiramente, a gente pode perdoar o irmão. Se ele pedir dinheiro, de novo a gente fala, olha, irmão, eu vi que da outra vez você não pagou, você realmente pode pagar, veja direitinho, porque não é? A gente não é obrigado a sofrer, certo? Vamos dizer assim, ser crente não é ser trouxa, resumindo, certo? Porém, a gente deve um nível de perdão que é muito maior do que o que a gente imagina muitas vezes. Amém? Por quê? Porque a condenação que foi perdoada pelo Senhor aqui, de 60 milhões, era uma dívida impagável. Jesus perdoou. Aliás, ele não só perdoou, como ele foi o próprio preço a ser pago pela nossa dívida, que era uma dívida impagável. E muitas vezes a gente decide não perdoar o nosso irmão. A gente está fazendo a mesma coisa que esse servo fez. Jesus perdoou os nossos pecados, a gente está indo cobrar o irmão estrangulando pelo pescoço, quando a gente decide não perdoar. Por quê? Porque a gente foi perdoado de uma dívida muito maior. E a gente fica com picuinha por causa de besteira. Porque, falou de mim há 10 anos atrás. Porque, não, mas fulano errou comigo, mas meu vizinho, sei lá, não importa, irmãos. Não importa, nada vai se comparar com o que nos foi perdoado. E a gente muitas vezes não quer exercer esse mesmo amor. Aliás, não vou nem dizer o mesmo, mas um amor muito mais fácil até com o outro. Porque é difícil demais perdoar. Não é verdade? Jesus, nos ensinando como orar, ele diz, na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que hoje a gente estaria em paz para fazer essa oração? Diz assim, Pai, me perdoa da mesma forma que eu estou perdoando os outros. Ou seja, só me perdoe se eu estiver perdoando os outros. Me perdoe do mesmo jeitinho que eu perdoo o meu irmão. Quantos de nós aqui estaríamos em paz para fazer essa oração com Deus? E por isso que é muito sério. Porque não adianta eu amar Fran, amar muitos irmãos aqui, se 2 ou 3 eu não amar. Para Deus é da mesma forma. Porque deve ser com todos. E é por isso que é o desafio nosso. Amém? Porque não adianta, tem que ser com todos. Com todos aqui. E obviamente, eu não estou falando sobre a gente brincar, se divertir, rir juntos, tirar onda. E não importa, né? O John mesmo, ele manga demais de mim, porque meu time no jogo que a gente joga só perde. Enfim. Mas isso não é falta de amor, sabe? John é um cara que eu amo demais. Sai pra lá, John. John é um cara que eu amo demais. E a gente tem que saber separar as coisas. Se eu estou desprezando uns e amando outros, o meu amor para os outros não vale de nada aos olhos de Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, mas é a palavra. E é duro. E eu não estou falando aqui como se eu fosse, né, um exemplo para todo mundo. E não, eu me coloco nessa palavra também. Eu estou recebendo enquanto estou falando. Amém, irmãos? Para a gente finalizar, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13. Um texto bem clássico, acredito que a maioria aqui já tenha lido. Um texto que fala sobre o amor de Deus. Amém? Primeira Coríntios 13, versículo 1. Obrigado, meu irmão. Fico constrangido com essas coisas. Meu Deus do céu. Diz aqui no verso 1. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos. Se eu estiver orando em voz alta, se eu estiver orando em línguas, com oração fervorosa, se eu não tiver amor, para Deus é como se fosse um sino batendo bem, bem. É isso. De uma forma prática, para a gente entender. O que é isso? Como um símbolo que retine? O que esse texto quer dizer? Quer dizer que a minha oração, por mais que eu esteja aqui orando em línguas, gritando, rodando, se eu tiver depois, num grupinho, para falar mal de outros, a minha oração não passa do teto. Amém? Porque ela ressoa, é como um sino, está batendo. Amém? Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesses todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, muitas vezes a gente se envaidece com um dom, né? Por exemplo,
eu toco bateria, mas de que adianta eu estar tocando bateria, tocar bem, saber todas as técnicas, se eu estiver fazendo isso para aparecer para Deus, era melhor que eu não estivesse fazendo nada. Pelo menos eu não estaria me condenando. Amém? Não importa a gente entender todos os mistérios, ser aquele profeta, aquele mestre, aquela coisa toda. Se não tiver amor, eu não seria nada. Por isso que a Bíblia diz que o amor ele é mais importante. Ele fala, se você tiver a fé de mover montanhas, imagine uma fé que você move uma montanha, você pega um monte lá, a Serra de Itabaiana. Se você tiver uma fé que você consiga transportar a Serra de Itabaiana para o Morro do Lamarão, se você não tiver amor, você não é nada. Não importa os seus feitos. Por quê? Porque o que importa é a motivação pelo qual nós fazemos as coisas. Amém? Se eu desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, nem uma atitude de caridade que eu faça, se eu não fizer com a motivação certa, não adianta nada para Deus. Da mesma forma que a viuvinha pobre deu só 2 moedinhas, e para Deus foi a maior oferta de todas. Porque Ele está interessado em nosso coração. Ele está interessado em nosso amor. Amém? Eu fico pensativo nesse texto, porque será que é possível a gente entregar o corpo para ser queimado vivo, sem amor? Antes eu achava que não, que era impossível isso, mas hoje eu acredito que sim. Porque as pessoas muitas vezes são desesperadas por atenção, são desesperadas para ser faladas, serem vistas, e pode chegar ao ponto de simplesmente queimar o próprio corpo vivo em nome de algo, só para ser lembrada. Mas para Deus, não vale de nada. Amém? Versículo 4 diz, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Amém? O versículo 4 e o versículo 5. Irmãos, o amor não é grosseiro. Então, grosseria não é jeito, grosseria não é eu sou assim mesmo, grosseria não é personalidade, grosseria não existe personalidade grossa. Isso é só falta de educação mesmo, e falta de amor principalmente. Amém? Porque o amor, ele não é irritável nem rancoroso. Olha que massa. Ele não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Por quê? Porque o próprio Deus, ele vem para nós em sua multiforme graça. E muitas vezes a gente não entende que é possível fazer a mesma coisa de outras formas. A gente fica brigando com o irmão, às vezes a gente é líder de departamento e quer que seja feito tudo como a gente quer que seja. Mas o amor, ele não exige que as coisas sejam feitas do nosso próprio jeito. Às vezes o irmãozinho quer botar um copo aqui, mas o outro quer botar o copo aqui. E aí fica discutindo. Não, o copo aqui, não, o copo certo é aqui, o copo certo é aqui. Mas o amor, ele não exige que as coisas sejam feitas de sua maneira. O copo não vai estar aqui? Vai. Amém, meu irmão. Vamos testar desse jeito, depois a gente bota no meu, a gente vai trocando, pronto. Mas muitas vezes essas besteirinhas acabam fazendo grandes estardalhaços, né? Grandes destruições de amizades, grandes coisas. Tem gente que não se fala há tanto tempo, que você pergunta, mas por que você parou de falar com fulano? Eu nem lembro. Aí discutiu, não sei o que, aí você foi se afastando, mas tem tanto tempo que eu nem sei porque eu parei de falar com fulano, realmente. Rapaz, nem sei por que mais, mas foi alguma coisa que ele fez. Óbvio, né? Não vai falar que foi você, né? Aí ele fez alguma coisa comigo que me deixou assim, né? Por quê? Porque vai passando tanto tempo que a gente nem sabe mais o que aconteceu. E a gente perde o amor, perde a prática da palavra. Amém? O versículo 7 diz, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Então a gente não pode desistir de ninguém, irmãos. Eu não desisto de ninguém. Às vezes Fran até fala comigo, às vezes algum adolescente que é teimoso, que está errando o mesmo erro sempre, a gente falando e etc. Mas o amor, ele não desiste de ninguém. Eu preciso continuar tentando. Nem que eu morra, nem que Jesus volte, e eu continuo tentando, irmãos. Mas eu vou tentar até o fim da minha vida. Porque ele morreu por nós, sabe? E muitas vezes a gente vive em pé de guerra, sem mais nem menos, e se acostuma com isso. Mata essa carne. Ama um ao outro. O amor, ele nunca desiste. Ele sempre tem esperança. Não importa o tempo que seja, não importa o tempo que leve, mas não desista de ninguém. Não desista de amar. Sempre tenha esperança. Por quê? Porque
a ideia é que outros tenham isso com você também. A gente quer desistir dos outros, mas não quer que desistam de nós. Não é verdade? Porque é muito fácil a gente só receber, a gente querer atenção, a gente falar, não, mas fulano é que tem que vir falar. Fulano que tem que vir falar. Não, mas ele que errou comigo. Não mais, e nisso passam-se anos e anos. Mas o amor, ele nunca desiste. O amor, ele sempre tem esperança, ele sempre se mantém firme. Amém? Por isso eu não posso desistir de amar, porque ele não desistiu de mim. Amém, irmãos? Então, que essa noite a gente possa estar mais conscientes do amor de Deus. Olhando para quem está ao nosso lado, não como um membro da igreja que veio e sentou do seu lado por acaso, mas como alguém que é digno do amor de Deus, assim como você. Como alguém que você não deve olhar e fingir que não está vendo. Ou simplesmente, se a pessoa olhou e não viu você, você já pensa o quê? Mal da pessoa. Mas a Bíblia diz também que o amor, ele não suspeita mal. Eu mesmo, meu Deus do céu, eu tenho diagnóstico de TDAH. Eu tomo medicamento, vou para o psiquiatra. E às vezes eu não vejo a pessoa está, cadê Emanuel? Emanuel, ele é meu escudeiro. Às vezes a pessoa me abraça, eu estou falando com alguém, a pessoa me abraça, sai, e eu não percebi. Aí, mano, Aleph, fulano te abraçou. No começo eu achava que era brincadeira, mas depois eu percebi que é verdade. Então, de uma maneira geral, eu peço perdão aos irmãos aqui, né? Se os irmãos foram desprezados por mim, mas não é a minha intenção, irmãos. Eu procuro falar com todo mundo quando eu entro. Às vezes se você me chamou, eu não vi, não foi por mal. Entendeu? Mas a gente deve buscar a oportunidade de fazer o bem. Amém? O tempo todo. E ao mesmo tempo não suspeita mal. Por quê? Porque deve ser mútuo. Deve ser mútuo. Não é possível que a gente sempre pense a pior coisa possível de primeira. Fulano errou, não. Nossa, fulano não presta mesmo. Só podia ser fulano. E a chance, e o amor, onde é que está? E a paciência, e o perdão, e a misericórdia, onde é que está? Então deve ser mútuo. Que a gente não ouça essa palavra e pense simplesmente que, já entendi. Vou agora, fulano está aqui, fulano ouviu a palavra, então vou esperar ele vir para mim. Não, então você não entendeu nada. Não, fulano ouviu, espero que agora vou só esperar. Essa semana ver se fulano vai mandar mensagem. Não, mande você primeiro. Senão você não entendeu nada da palavra. Amém? Deve ser mútuo. Pai, te rendo graças por essa palavra de hoje à noite, Pai. Que essa palavra possa crescer no coração de cada um, Pai. Que nós possamos olhar para Ti como um exemplo para nós. Que a gente possa amar sem fingimento, Pai, sem hipocrisia, sem ego, sem muito de nós, mas muito de Ti, Pai. Que a gente possa se esvaziar de si mesmo, do nosso ego, da nossa carne, para se encher de Deus, Pai. Se encher de Ti, se encher do Seu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém. Essa é a palavra de hoje. Eu lembrei agora só para finalizar mesmo. Estava conversando com o Fran antes de vir para cá. Aí ela disse assim, não, vamos, a gente acabou se atrasando um pouquinho. Tive que pegar minha tia e minha avó também. Mas enfim. E aí Fran falou alguma coisa que eu tinha entendido errado. Sobre chegar na igreja. Ela disse, não, vamos chegar lá já. Quando todo mundo tiver já chegado, etc., que eu já vou direto. Eu falei, peraí, você está dizendo que para a gente chegar no culto, quando já todo mundo tiver chegado, para você não ter que estar falando com todo mundo? Se essa for sua motivação, está errada. Você tem que falar com todo mundo. Não é assim, não. É assim, não é isso não, pelo amor de Deus. Porque eu já sou atento. E muita gente é assim, né? Quer chegar já quando o louvor tiver começado, para não falar com ninguém, já chega, senta. Ou, antes do culto acabar, já vai se levantando para ir embora. Mas, gente, igreja não são essas paredes, não. Igreja somos nós. Então, se a gente fala assim, eu fui para a igreja hoje e não falou com ninguém, você não foi para a igreja. Você foi para um salão, você foi sentar, ouvir uma palavrinha bonita, ficar no ar-condicionado para descansar. E vir para a igreja é se relacionar, é amar uns aos outros. Não, irmão Maurício, é o irmão Maurício aí. Amo demais. Meu velhinho é gente boa. Estou sempre abraçando ele, vem, me abraça, meu Deus do céu. E isso é ser igreja. É sentir falta do outro, é mandar mensagem. O John mesmo, falando de John de novo. O John sabe, quando ele não vem para o culto, às vezes ele já me manda mensagem primeiro. Eu não fui hoje por causa disso, porque ele já sabe. Se não aparecer, eu mando mensagem. Ei, senti sua falta. E é assim que tem que ser. Notar a falta do irmão. Não, falando não veio hoje, né? Mas pergunta. E se ele não veio porque de repente não teve dinheiro para passagem, ou estava doente?
sabe? É esse cuidado, se ver como família. A Bíblia diz para a gente fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E às vezes a gente tem, né, quer fazer tudo pela nossa família, pelos amigos, e é justo. Mas e a família da fé? Onde é que fica nessa história? Certo, gente? Você vai finalizar, amor? Amém? Amém.